Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês por que nós escolhemos Londres para recomeçar a nossa vida e também fazer uma pergunta, deixar uma reflexão aí para vocês. Se vocês acreditam nos sinais. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem o like porque me ajuda muito com a divulgação e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Então, para quem não sabe, quem é novo, tá chegando aqui no canal, eu sou de Campinas, São Paulo. No ano de 2018, eu e meu esposo nos mudamos para a Itália para fazer a cidadania italiana dele. Em outubro do ano passado, viemos para Londres. Vou deixar um card aqui em cima com o primeiro vídeo do meu canal contando o porquê que nós saímos do Brasil. Não reparem na qualidade, tá, gente? Eu peguei meu celular, saí gravando e falei, vou criar um canal. Então, assim, o áudio não tá muito bom, eu tava super gripada também. Não reparem muito nisso, tá? Mas ali eu conto toda a minha história e por que a gente decidiu sair do Brasil. Antes da gente decidir mudar da Itália, de vir para Londres, eu vou começar contando uma história de julho do ano passado, né, 2019. Eu e o Renan começamos a planejar uma viagem para janeiro, porque ele completaria um ano no trabalho, e aí ele tinha direito a férias, e a gente começou a planejar uma viagem aí pela Europa de 10 dias. Eu ainda não tinha meu documento, meu permesso de sojourno, estava aguardando. E não tinha trabalho, né? Consequentemente, também não tinha trabalho. Mas a gente decidiu se planejar mesmo assim, porque aqui eles são bem flexíveis em relação a férias. Então eu pensei, se eu começar a trabalhar no máximo em setembro, eu vou ter 3 meses de trabalho, já vou conseguir negociar pelo menos uma semana, 10 dias de férias. Então a gente já começou a planejar sobre isso. E aí o Renan falou pra mim, bom, qual a primeira cidade que você quer conhecer? Eu falei, Londres. Desde quando eu tava no Brasil, quando pensava em Europa, a gente sempre pensa nessas cidades clichês, né? Então Paris, Londres. Aí começamos a pesquisar algumas cidades, fazer cotação de hotel, de passagem aérea. Como eu estava em casa, não estava trabalhando, tive muito tempo para fazer isso, então eu fui montando um roteiro, pesquisando muito sobre as cidades que a gente queria ir. E aí eu montei o roteiro. Quando eu comecei a pesquisar sobre Londres, eu não sei explicar para vocês, mas alguma coisa, parece que algo falou assim no meu ouvido. Não é o momento de vocês irem para Londres, não vão para Londres agora. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo e realmente eu vi que Londres é uma cidade muito grande. Como a gente já tá 10 dias viajando, já ia ser os últimos dias aqui, seria muito mais cansativo. E aí eu falei pro Renan, olha, eu acho que não é o momento da gente ir pra Londres, vamos tirar Londres dessa viagem. Aí ele até assustou, falou, nossa, como assim? A primeira cidade que você falou que quer ir é Londres, né? Por que você quer tirar? Aí eu falei pra ele, eu não sei, mas algo está me dizendo para não ir pra Londres agora. Ele achou meio estranho, mas falou, tudo bem, se é isso que você tá sentindo, né, se essa é a sua intuição, a gente tira Londres. Eu falei, quem sabe no futuro, tipo, não é que eu não quero conhecer Londres, eu acho que não é o momento agora, eu estou sentindo, algo está me dizendo que não é agora. Então, quem sabe no futuro a gente pega um fim de semana, vai lá, um feriado, a Páscoa, né, que aqui é bem comprida, e a gente vai conhecer Londres. Ele, tudo bem, então descartei Londres, gente. Então fizemos Praga, Amsterdã e Berlim. E então, o que aconteceu em agosto, nós compramos as nossas passagens aéreas e isso minha documentação ficou pronta, eu comecei a procurar trabalho. E aí, na verdade, no finalzinho de agosto, começo de setembro, eu consegui um trabalho, mas eram apenas 18 horas por semana. E o Renan tinha que trabalhar em 2 lugares, porque também tinha essa questão de horários, que o contrato dele, eu acho que eram 24 horas, ele queria, por semana, né? Ele queria fazer mais e não era possível. No começo, só pra deixar bem claro aqui, o contrato dele era 20 ou 24 horas por semana. E ele começou a fazer muita hora extra. Então tava sendo super viável continuar nesse trabalho, né? Tava conseguindo um salário legal. Só que depois de 3 meses que ele estava lá, o chefe veio conversar com ele e falou que ele só poderia fazer 180 horas extras por ano. E ele já tinha feito nesses 3 meses. Então, pro restante do ano aí que faltava, ele não poderia mais fazer hora extra. E também eles não aumentariam o número de horas do contrato. Então ficaram poucas horas, né, por semana para ele poder trabalhar. Então ele teve que procurar um outro trabalho e também não poderia passar um limite lá de horas. Então tava bem corrido, porque os dois eram em Firenze, a gente morava em Empoli. Ele ia de manhã, voltava pra casa, almoçava, descansava um pouquinho, ia de novo, voltava super tarde, tipo quase meia-noite. E ele tinha que entrar às 6 da manhã no outro. Então tava nessa correria e eu consegui esse de 18 horas, que era muito pouco. No vídeo que eu falo que a gente tá indo embora da Itália, eu falo tudo sobre isso, tá, gente? Quem quiser assistir com mais detalhes, clica aqui, vai lá, pra não ficar muito repetitivo, né? Mas a gente decidiu sair da Itália. Então, assim, não era uma opção a gente voltar pro Brasil nesse momento. Eu acho que não é problema nenhum, gente, voltar pro Brasil, porque é o nosso país, é a nossa casa, tem a nossa família lá. Tem gente que fala, vai voltar pro Brasil, é porque não deu certo. Imagina, gente, de maneira nenhuma, a gente não tem esse tipo de pensamento. Mas naquele momento a gente não queria voltar pro Brasil ainda. A gente achou que não era a hora. A gente queria continuar aqui pela Europa, queria trabalhar, aprender novas coisas. Fazia apenas um ano que a gente tava fora do país aí, mais ou menos.
Norte da Itália, que o pessoal fala que tem mais emprego, mais oportunidades, também não era uma opção. A gente falou, ah não, já que vai sair, já que vamos nos mudar, vamos para outro país. E aí começamos a pesquisar sobre isso. Não falamos para ninguém, uma coisa que eu aprendi é só deixar pra contar quando as coisas realmente estão certas. Quando a gente queria ir pra Austrália, a gente contou pra Deus e o mundo, e deu tudo errado, nosso visto foi negado, ai, não sei. Então dessa vez eu falei pra ele, ó, vai ser entre eu e você, a gente vai pesquisar as opções, quando a gente decidir, quando tiver certo, a gente conta. Então nós começamos a pesquisar mais sobre Alemanha, Holanda, Irlanda e Inglaterra. Esses 4 países que ficaram no nosso radar. Eu fui procurar mais a questão da documentação, porque como eu não tenho a cidadania italiana, né, eu sou dependente dele, eu queria ver como funcionava essa questão da documentação, porque aqui na Itália, não. Lá na Itália eu demorei 8 meses para conseguir meu documento. Eu pensei, bom, eu não posso ir para um lugar que vai demorar tanto tempo assim. Eu queria exatamente um lugar que eu conseguisse chegar e o mais rápido possível começasse a trabalhar, tivesse com o meu documento ok. Então a gente viu que a Alemanha era bem mais complicada, a Holanda também, a questão também do idioma, né, porque a gente não tem um inglês fluente, e imagina você ter que aprender o inglês e o alemão, ou o inglês e o Dutch, né, que seria a língua falada na Holanda. Então a gente eliminou essas 2 opções, ficamos com a Irlanda e com a Inglaterra, porque daí pelo menos seria só o inglês. Eu tenho conhecimento de inglês, estudei bastante no Brasil. Depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, como foi a questão do aprendizado, como está sendo aqui agora na língua. E o Renan ficou responsável mais por pesquisar a questão de trabalho, de aluguel, que era muito uma nossa preocupação também, porque lá na Itália era super difícil de conseguir o aluguel. Então ele ficou pesquisando sobre isso e eu sobre a documentação. E aí eu descobri que tinha o Family Permit, que eu não sabia que existia. Aí como fazia, pesquisei bastante nos grupos de Facebook, YouTube, li o próprio site do governo. Conversei com uma moça no Facebook que me ajudou bastante, ela chama Fabiola, a gente nem se conhece pessoalmente, mas ela me deu super atenção e falou que ela tinha feito o Family Permit lá pela Itália, explicou como funcionou. Aí eu pensei, bom, é um estalo, é um documento que eu consigo fazer aqui na Itália, consigo chegar lá e procurar um trabalho. E a gente viu que estava rolando aquela discussão sobre o Brexit, que o Reino Unido ia sair da União Europeia, como que ia ficar a questão dos europeus, a gente ia conseguir ou não. E aí tinha uma data que era 31 de outubro, né? A gente falou, e agora? Ninguém sabia se realmente ia sair 31 de outubro, e se fosse adiado, seria para 31 de janeiro. E aí eu pensei, bom, a gente já tá aqui na Itália, nossa viagem já tá toda programada, vamos continuar aqui, a gente vai viajar, quando a gente voltar, se não sair do Brexit, a gente vai pra lá. E aí o Renan falou, não, Débora, eu acho que é melhor a gente ir agora, garantir essa data 31 de outubro, e a gente recomeça a nossa vida lá. Eu fiquei super balançada, eu não sabia realmente. Eu fiquei com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Não sei se vai ficar um pouco confuso pra vocês entenderem. Que era um certo, mas também não era um certo tão certo assim. Tipo, tinha o trabalho, entendeu? Aqui a gente não tinha nada, a gente não conhecia ninguém. Então nós ficamos esses dias refletindo muito, pesquisando muito, lendo sobre, e aí a gente foi vendo que aqui tinha muita oportunidade de trabalho. Muita oportunidade mesmo. Então várias pessoas falavam que conseguiam trabalho em 1 semana, em 2 semanas. Depois também eu quero fazer uma série de vídeos sobre trabalho, falando como que a gente conseguiu, o que a gente faz no nosso trabalho, se dá pra trabalhar sem inglês, tá? Vou falar sobre tudo isso, vocês estão me pedindo bastante. Mas enfim, então, e o Renan, por ele, a gente vinha mesmo e eu ainda fiquei um pouco balançada. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, né? E nas minhas orações eu falava, Deus, me dá um sinal. Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que a gente tá indo pro caminho certo? E aí um dia eu acordei e lembrei daquela situação das férias. Que eu tinha pensado primeiro em Londres e algo me falou que não era aquele momento de ir pra Londres. Aí eu falei, caramba, esse é o sinal. É o sinal que eu pedi e a resposta que eu tô tendo agora. Por quê? Não era pra eu ir pra Londres como turismo. Era pra eu vir pra Londres pra morar, pra trabalhar e pra ficar aqui. Eu acredito muito nessas coisas e realmente foi um sinal. Foi um sinal pra gente vir pra cá. A gente só vai contar pra nossa família, pra nossos amigos, quando o nosso visto estiver em mãos. Porque eu tinha medo de o visto ser negado. Tipo, é super difícil desse visto ser negado, porque eu conseguia comprovar que eu era esposa dele e pronto, né? Não é um casamento falso. Mas eu falei, não, a gente só vai contar quando o visto estiver em mãos. E aí deu certo, meu visto foi aprovado no comecinho de outubro. E aí sim eu contei pra todo mundo. Pra todo mundo não, né? Ainda pros familiares mais próximos mesmo. Muita amiga minha, eu nem cheguei a contar. Falei, vou contar quando eu estiver lá. E aí nós compramos uma passagem pro dia 15 de outubro. Até pra nossas amigas que moravam lá em Empoli. E hoje elas moram aqui em Londres também. A gente não contou antes. A gente um dia chegou lá, a gente marcou um jantar e tal. A gente chegou e falou, bom, a gente tem uma notícia, a gente tá indo pra Londres. Daí elas, sério, quando? Da gente, daqui 10 dias. Então foi muito assim, eu acho que foi a melhor coisa, a gente manteve isso entre nós dois.
Nós chegamos a conversar com algumas pessoas por redes sociais, então tinham pessoas que moravam aqui, que eu já estudei, que eu já conhecia, o Renan perguntando pro pessoal que fazia entrega de moto, para entender como funcionava. E muitas pessoas falaram vem, algumas falaram não vem, fiquem aí na Itália mesmo, quem tem contrato de trabalho fique aí. Claro, né, levamos em consideração a questão da documentação, principalmente a questão do trabalho, das oportunidades. E pelo relato das pessoas, a gente viu também que era possível conseguir um trabalho sem ter um nível de inglês tão bom. A moeda também é um fator que pesou bastante, né, porque a Libra é uma moeda bem valorizada. Hoje mesmo ela tá na casa dos 7, então uma Libra está valendo R$7. Na semana que a gente chegou aqui tava 5,30. Mas já é um valor alto. E a diversidade de pessoas, de nacionalidades, a gente viu que tem uma comunidade brasileira aqui bem grande. Então, se a gente estivesse com vontade de comprar qualquer coisa do Brasil, uma comida do Brasil, assim, era muito mais fácil de achar aqui do que lá na Itália onde a gente estava. E nós conversamos e recebemos esse sinal, que pra mim foi o sinal, foi desse fator decisivo. Então, nós resolvemos vir pra cá, tá? Então, Londres foi essa escolha porque eu acredito que é a cidade das oportunidades. É óbvio, né, agora com essa questão do corona, tudo tá parado, mas isso tá acontecendo no mundo inteiro. Depois do Brexit, ninguém sabe como que vai ficar. Mas, pelo menos, eu posso falar pra vocês que quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que realmente é um lugar de oportunidades para todos os tipos de pessoas. Isso pra mim foi essencial. Você anda no centro de Londres, eu acho que, assim, a minoria das pessoas são britânicas mesmo, né? Tem gente de todos os lugares do mundo. Hoje em dia é muito fácil você falar que você tem essa diversidade. As empresas fazem propagandas, né? Colocam agora modelos, estão um pouco fora do padrão, vamos colocar assim. Mas no dia a dia, na realidade mesmo, quando você vai ver lá no RH, na hora da entrevista, eles sempre contratam as pessoas padrões. E aqui eu pude perceber em várias lojas que eu já fui que eles contratam todos os tipos de pessoa, então eles dão oportunidade realmente. Não adianta você colocar a foto da pessoa lá no seu outdoor, na sua propaganda, e você não dá a oportunidade daquela pessoa trabalhar. E então aqui você vê negros, brancos, asiáticos, todas as nacionalidades trabalhando e conseguindo conquistar os seus espaços. Você vê pessoas tatuadas com piercing. Então aqui, por exemplo, se você é muçulmano e você tem que usar o seu hijab, né, que é aquele véu que as mulheres usam, você pode usar no seu local de trabalho, não tem problema nenhum e ninguém vai te questionar sobre isso. No meu contrato de trabalho, pra vocês terem uma noção, tem uma cláusula lá que fala sobre feriados religiosos. Se for um feriado da sua religião, se você não puder trabalhar, a empresa não vai te questionar sobre isso. É só você avisar com antecedência e ponto. Vai te proibir de fazer coisas que talvez naquele dia, por conta da sua religião, você não possa. Eu só posso falar pelo que eu vivi, pelo que eu vi, né? Nesses 6 meses aqui, eu não sei se todos os lugares são assim, espero que sejam. Mas se não for, foi isso que eu vivi, foi a minha vivência, então que eu posso compartilhar com vocês. Então, basicamente, foi por isso que a gente escolheu Londres. Nós moramos na zona 6, então dos últimos bairros aqui do sul, depois já começa o interior, então a gente não tá bem no centrão lá, mas eu adoro esse bairro. Depois eu quero fazer um tour por ele, pena que não dá agora, porque tá tudo fechado, né, essa questão do corona, não é pra ficar saindo pra rua, mas assim que for possível eu quero fazer um tour aqui pra vocês conhecerem, e também vou contar como que a gente chegou até esse bairro. Resumindo, eu estou gostando muito de morar aqui. Muitas pessoas falam, nossa, Débora, como você mudou, dá pra perceber como você tá mais feliz, você tá radiante, realmente eu estou. E eu acho que não tem problema nenhum em falar isso pra vocês, muito pelo contrário. É claro que nenhum lugar é perfeito, todo lugar tem os seus problemas, mas eu estou gostando muito daqui sim. Então, quem tá em dúvida se vem pra Londres ou não, quiser conversar, me chama lá no Instagram que a gente converse, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Você que está em busca de algum sinal, alguma mensagem, então para pensar nisso. Às vezes a resposta tá ali na sua frente e você não consegue enxergar. Esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau!